Oi, minha filha. Como você está? Meu nome é Celeste, tenho 78 anos e moro aqui numa cidade pequena, no interior de Campo Grande. Eu vou contar uma história que talvez você nunca tenha ouvido, mas que faz parte da minha vida, algo que eu vivi e que de algum jeito mudou tudo. Mas antes de começar, eu te peço um favor. Se você gosta dessas histórias de vovó, me ajuda a compartilhar com mais pessoas, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante para o YouTube mostrar a minha história para mais gente. E eu ficaria muito grata se você fizesse isso, minha querida. E me conta de onde você está assistindo essa história, eu adoro saber onde minhas palavras estão chegando. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando eu era bem novinha. Eu cresci numa roça, num lugar bem isolado, onde pouca gente passava. Eu era filha de uma família pobre, mas sempre tinha o que comer, e minha mãe fazia de tudo para que a gente fosse bem alimentada. Eu era uma menina feliz, até que um dia, quando eu tinha só 13 anos, minha mãe me chamou na beira da cerca, perto da casa, e me disse: "Filha, você tem que ir com o Senhor." Eu não sabia o que ela queria dizer, mas ela não explicou. Só me entregou a um homem que estava montado no cavalo, esperando. Ele era rico, dizia que tinha terras, que tinha tudo o que quisesse. Eu não sabia, mas eu estava sendo vendida. Ele não me perguntou se eu queria, ele não me deu escolha, só me levou. E por mais que eu olhasse para minha mãe, ela não fez nada. Ela só me entregou para ele e disse: "Você vai ter uma vida melhor, minha filha." Eu não sabia o que estava acontecendo, meu filho. Eu só sabia que aquele homem estava me levando para longe da minha casa, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu olhava para ele e sentia um medo tão grande no coração, mas não conseguia falar nada. Minha mãe me olhou uma última vez e me disse: "Vai ser para o seu bem, filha. Não se preocupe." Mas o que eu não sabia é que minha mãe estava me entregando, me vendendo para aquele homem que eu mal conhecia. Ele me levou para uma casa grande, lá no centro da cidade, e disse que eu ia ser como uma filha para ele. Mas, meu filho, eu sabia que não era isso que ele queria. Ele não me tratava como filha, não me tratava com carinho. Ele me olhava de um jeito estranho, como se eu fosse um objeto. Eu fiquei lá, isolada, sem ninguém para conversar. Não podia sair, não podia ver meus amigos, não podia fazer nada. Cada dia parecia uma eternidade. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, limpando, cozinhando, fazendo tudo o que ele mandava. E o pior de tudo é que de noite ele vinha no meu quarto, ficava ali, olhando para mim. Eu não sabia o que ele queria, mas sentia que tudo estava errado. Mas, mesmo assim, meu filho, eu continuava a trabalhar, tentava me manter forte, tentando não pensar no que estava acontecendo. Eu me perguntava todos os dias se algum dia teria um jeito de voltar para casa, se algum dia alguém ia perceber o que estava acontecendo comigo. Eu sentia tanta dor, mas não podia chorar porque ele não me deixava. E o pior de tudo era que, mesmo sabendo de tudo isso, ninguém na cidade parecia perceber. As pessoas passavam por aquela casa e não viam o que estava acontecendo dentro dela. Eles só viam o homem rico, com a sua casa bonita, e achavam que eu estava bem. E eu estava presa. Sentia como se estivesse em uma gaiola, sem poder sair, sem poder gritar. Quando eu finalmente consegui fugir e cheguei perto de casa, eu não sabia o que fazer. O coração batia forte, mas não era só medo, era raiva também. Raiva de tudo o que tinha acontecido. Raiva dos meus pais. Eu não queria voltar para aquela casa, não queria vê-los, não queria mais ouvir a voz deles. Eu estava com ódio, uma raiva que queimava dentro de mim. Como eles puderam me fazer aquilo? Como minha mãe me entregou assim? Como se eu fosse uma coisa, algo que se pode vender? Eu me lembro de ficar parada na beira da estrada, olhando para a casa lá no alto da colina. Eu sabia que, se entrasse, seria como voltar para uma prisão, como se todo o sofrimento tivesse sido em vão. Minha mãe, eu olhava para ela e via a mulher que me trouxe ao mundo, mas ao mesmo tempo, eu sentia que ela me havia traído. E meu pai? Ah, meu pai! Ele sabia de tudo. Ele sabia que a minha mãe estava me entregando,
Mas ele não fez nada, não disse nada. Ele me vendeu também. Eu me senti tão sozinha, tão desamparada. Não queria mais voltar para aquele lugar. Eu pensei em me esconder, em fugir para sempre, mas a raiva me consumia tanto que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei ali, na rua, por horas, pensando se eu deveria ou não voltar. E ao mesmo tempo, tinha medo de ser pega de novo por aquele homem. Mas, mais do que isso, eu tinha medo de encarar meus pais, de ver o olhar deles depois de tudo o que aconteceu. Eu me escondi, fiquei longe de casa e fui dormir em uma pequena casa abandonada perto dali. Naquele momento, eu só queria fugir de tudo. A dor que eu sentia dentro de mim era maior do que eu podia imaginar. Não queria ver mais ninguém da minha família. O que eles fizeram comigo tinha sido terrível e eu não queria que ninguém me olhasse como antes. Eu queria me afastar, sumir, deixar tudo para trás. Eu fiquei dias longe de casa, escondida, tentando entender tudo o que estava acontecendo dentro de mim. A raiva, a dor, o medo, tudo se misturava na minha cabeça. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, e sentia como se estivesse completamente sozinha no mundo. Mas, por sorte, aquela mulher que eu conheci, lembra? Ela não desistiu de mim. Ela soube que eu estava ali, e certo dia apareceu na casa onde eu estava escondida. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de compaixão e disse: Dona Celeste, você não precisa ficar assim. Eu sei o que aconteceu com você. Sei o que você passou. Não precisa ficar sozinha. Se você quiser, eu posso te ajudar. Eu tenho uma casa e você pode morar lá comigo. Eu olhei para ela e pela primeira vez desde que eu fugi, senti um pouco de esperança. Era a primeira vez que alguém me oferecia algo bom, algo que não fosse uma troca. Eu olhei para ela e com a voz embargada, perguntei: Você tem certeza? Você não tem medo de mim? De tudo o que aconteceu? Ela sorriu e respondeu: Eu sei o que você passou, Celeste. Sei que a vida te fez muito mal, mas você não está sozinha. Eu vou te ajudar. Naquele momento, eu senti um alívio que não sentia há muito tempo. Aquele olhar de compaixão e carinho foi o que eu precisei para começar a confiar novamente. E foi aí que, pela primeira vez, decidi que ia tentar reconstruir minha vida, não sozinha, mas com a ajuda daquela mulher que, sem me conhecer, me estendeu a mão. Ela me levou para sua casa, um lugar simples, mas cheio de acolhimento. Eu não tinha mais nada, mas agora tinha um lugar onde podia dormir em paz, sem medo, sem sofrer. E aos poucos fui me recuperando. Eu sabia que não ia ser fácil, mas com o tempo eu aprendi a lidar com a dor e a seguir em frente. Ela me tratou como uma amiga, e aos poucos fomos criando uma relação de confiança. Ela sabia da minha história, sabia tudo o que eu tinha vivido e estava disposta a me ajudar a recomeçar. Com o tempo, a dor foi diminuindo, mas a saudade de casa ainda me apertava o peito. Eu sentia falta da minha terra, da minha família, do cheiro da comida que minha mãe fazia, da simplicidade da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, comecei a me sentir mais forte. Eu estava em um lugar seguro, onde ninguém me maltratava e isso me dava forças para recomeçar. Aquela mulher que me ajudou me deu uma oportunidade de trabalhar em sua casa. Eu lavava roupas, cozinhava, ajudava com a limpeza. Era um trabalho simples, mas me deu uma sensação de dignidade, de que eu ainda podia fazer algo por mim mesma. Cada pequeno passo me mostrava que eu não estava mais aprisionada, que a vida ainda poderia ser boa, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Eu comecei a sair um pouco, a conhecer pessoas novas, e aos poucos fui me acostumando com a ideia de que minha vida não tinha acabado, que eu ainda poderia ser feliz. Mas no fundo, algo dentro de mim ainda sentia um vazio. Eu sabia que precisava, de alguma forma, lidar com a minha raiva e tristeza em relação à minha mãe e ao meu pai. Eu não sabia se conseguiria perdoá-los um dia. Mas o que mais me doía era que, por causa do que eles fizeram, minha vida tinha mudado para sempre. Eu havia perdido a infância, a confiança, a pureza com que eu via o mundo. Foi então que, com o tempo, eu decidi que precisava enfrentar meus pais.
Mesmo com a dor e o ressentimento que eu sentia, eu sabia que tinha que olhar nos olhos deles e, talvez, até ouvir o que eles tinham a dizer. Então, um dia, depois de muito tempo, decidi que ia procurar minha mãe e meu pai. Eu sabia que, apesar de tudo o que tinham feito, eles eram minha família. E, quem sabe, uma conversa honesta poderia me ajudar a entender o que levou a tudo aquilo. Eu ainda não sabia se seria capaz de perdoar, mas eu sabia que, para seguir em frente, precisava de alguma resposta, algum tipo de fechamento. Eu sabia que, para seguir em frente, precisava entender o que aconteceu. Então, um dia, tomei coragem e fui até a casa dos meus pais. O caminho até lá parecia uma eternidade. Eu estava nervosa, com o coração apertado, mas ao mesmo tempo sentia que aquele era o único jeito de talvez conseguir fechar aquele capítulo da minha vida. Eu queria ouvir deles o que realmente aconteceu, o que os levou a tomar aquela decisão terrível. E, acima de tudo, eu queria ouvir o arrependimento deles, se houvesse algum. Quando cheguei lá, minha mãe me recebeu com um olhar triste, um olhar de quem sabe que fez algo muito errado. Ela parecia envelhecida, como se a culpa tivesse marcado os anos dela. Meu pai, sentado na cadeira de balanço, não levantou quando me viu. Ele simplesmente ficou lá, com a cabeça baixa, sem me olhar nos olhos. Eles sabiam que eu estava ali para uma conversa difícil, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, minha mãe começou a chorar. Ela me disse que nunca imaginou que as coisas chegariam àquele ponto. Ela disse que fez aquilo por medo, por não saber como sobreviver sozinha, por não ver outra saída. E que, no fundo, ela nunca quis que eu fosse para aquele homem, mas que para ela parecia ser a única solução. Eu escutei tudo em silêncio, tentando entender as palavras dela, tentando encontrar algum sinal de arrependimento genuíno. Mas, no fundo, eu sentia que não adiantava. Não adiantava as lágrimas, não adiantava a explicação. Eles tinham me vendido, me entregado como se eu fosse um bem, algo sem valor. Meu pai, depois de um longo silêncio, levantou a cabeça e disse: "Eu sei que errei, minha filha. Sei que não devia ter deixado sua mãe tomar aquela decisão. Eu não soube o que fazer na hora. Mas eu era fraco, não tinha forças para lutar contra ela. Eu te peço perdão." Eu olhei para ele, mas dentro de mim nada mudou. Eu senti uma raiva tão grande, uma raiva que não conseguia mais controlar. Ele não tinha forças? Ele era o pai, o homem da casa. Ele deveria ter me defendido, deveria ter me protegido. Ele não fez nada. E ao dizer que ele não sabia o que fazer, ele estava, de alguma forma, se desculpando por não ter feito nada para salvar a filha dele. Eu respirei fundo, olhei para os dois e com a voz firme disse: "Eu não posso perdoar vocês. O que vocês fizeram comigo não tem perdão. Eu entendo que o erro de vocês foi grande, mas eu não posso esquecer o que vivi. Não adianta o arrependimento de vocês agora." Naquele momento, percebi que não precisava perdoar ninguém para seguir em frente. Eu não precisava dar a eles a paz que eles procuravam. Eu precisava da minha própria paz, e isso significava não carregar mais o peso de querer que eles se arrependessem ou que me perdoassem. Eu tinha o direito de escolher o meu próprio caminho e a minha própria felicidade. Depois daquele dia, algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu não sabia mais se queria ver meus pais ou se deveria seguir em frente, longe deles. As palavras deles não me tocaram da forma que eu imaginava. Em vez de encontrar consolo, encontrei mais dor e frustração. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza, algo que parecia me consumir por dentro, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia mais viver nesse ciclo de dor. Foi quando a mulher que me ajudou, a Dona Maria, percebeu que algo estava errado. Eu passava os dias em silêncio, sem ânimo, e ela, com seu olhar atento, me perguntou o que estava acontecendo. Eu não conseguia esconder a dor e resolvi contar tudo, sem rodeios. Falei sobre a conversa com meus pais, sobre o que eles disseram e sobre a raiva que ainda me queimava por dentro. Ela, com paciência, me ouviu sem interromper e depois disse: "Celeste, a dor que você sente é válida, mas você não pode deixar ela definir quem você é.
O que fizeram contigo não foi sua culpa, mas como você vai viver daqui para frente, isso é algo que só depende de você. Essas palavras ficaram na minha cabeça durante muitos dias. Ela estava certa. Eu sabia que não podia deixar a raiva me consumir, que não podia deixar o que eles fizeram comigo me controlar. Mas também não sabia por onde começar. A ideia de recomeçar, depois de tudo o que passei, parecia quase impossível. Foi então que, ao longo das semanas, Dona Maria me ajudou a encontrar um propósito, mesmo que pequeno. Ela me deu algumas tarefas para fazer, como ajudar a cuidar de uma horta que ela tinha no fundo da casa, e aos poucos eu fui me envolvendo. Cuidar das plantas, ver as sementes crescerem, me trouxe uma sensação de que eu ainda podia construir algo, de que minha vida ainda tinha algum significado. Mas as lembranças ainda estavam lá, me assombrando. Eu acordava no meio da noite, lembrando da casa do homem que me comprou, lembrando da sensação de estar presa, daquelas noites de medo. As imagens da minha mãe e do meu pai me traindo, me entregando, não saíam da minha cabeça. Eu sabia que, para seguir em frente, eu precisaria encontrar uma forma de lidar com tudo isso. A dor não ia desaparecer de uma hora para outra, mas talvez com o tempo eu poderia aprender a conviver com ela. Foi quando comecei a frequentar a igreja local. Dona Maria me levou lá algumas vezes. Eu não era muito religiosa, mas sentia que precisava de algo para me acalmar, algo para dar algum sentido para a dor que eu carregava. Eu me sentava sozinha, ouvindo o sermão, e aos poucos comecei a perceber que havia uma força maior dentro de mim, uma vontade de continuar, de não deixar o passado me definir. As pessoas na igreja começaram a me acolher também, e aos poucos eu fui me sentindo parte de algo. Não mais uma vítima, mas uma mulher que estava lutando para reconstruir sua vida. Foi nesse espaço que eu percebi que, embora o perdão para meus pais ainda fosse algo distante, eu tinha o direito de ser feliz. Eu tinha o direito de curar minhas feridas, de aprender a confiar novamente e de fazer da minha vida uma nova história. Com o tempo, comecei a me sentir um pouco mais forte. Não era fácil. A dor ainda me acompanhava, mas eu estava começando a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu estava aprendendo a viver de novo, a olhar para mim mesma e ver alguém com valor. Alguém que não precisava mais carregar a culpa de algo que não fizera. Aquela história que me perseguia. Ela estava aos poucos perdendo o peso que tinha sobre mim. Eu me sentia cada vez mais confortável na casa de Dona Maria. Ela me ensinou muito mais do que eu imaginei que aprenderia. Ela não só me ensinou a cuidar da horta, mas me mostrou que a vida pode ser simples, mas cheia de significado. Quando eu cuidava das plantas, algo dentro de mim começava a florescer também. Eu me dava conta de que, assim como as sementes, eu também poderia crescer e mudar, apesar de tudo o que eu havia vivido. Aquela paz que eu tanto buscava começou a surgir. O trabalho com as plantas me ajudava a esquecer um pouco as lembranças dolorosas. Mas no fundo, o que mais me incomodava era o fato de que minha confiança em outras pessoas havia sido tão quebrada. Eu não sabia mais se poderia confiar em alguém. As traições de minha mãe e pai haviam deixado uma marca muito profunda, e eu não queria me expor novamente ao risco de ser ferida. Mas, em uma tarde tranquila, depois de um tempo morando com Dona Maria, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu na porta da casa. Ele era novo na cidade e tinha ouvido falar de Dona Maria por causa da sua bondade. Ele pediu um pouco de ajuda para a horta, e ela, claro, o recebeu com a mesma generosidade que sempre teve. Ele me cumprimentou e foi aí que senti algo estranho dentro de mim. Não era exatamente amor, mas era uma sensação que eu não sentia há muito tempo. O desejo de conversar, de conhecer alguém. Ele não era como os homens que eu conhecera antes. Ele não tinha aquele olhar de interesse egoísta. Pelo contrário, parecia ser alguém honesto, com um olhar suave, cheio de respeito. Nos dias seguintes, ele começou a ajudar na horta de Dona Maria, e nossa conversa se tornou cada vez mais natural. Ele me contou sobre sua vida, sobre como ele tinha mudado de cidade em busca de recomeço. Eu sentia que ele estava ali por uma razão, e embora meu coração estivesse cauteloso, algo dentro de mim começava a confiar nele.
Ele me tratava com um carinho simples, sem pressa, sem expectativas. Eu, que antes acreditava que nunca mais poderia confiar em ninguém, comecei a entender que o amor e a amizade podem surgir de onde menos se espera. Esse homem, de forma sutil, me fez perceber que, embora o passado tenha me ferido profundamente, o futuro ainda tinha algo bonito a me oferecer. Eu não sabia se ele seria um grande amigo ou algo mais, mas eu sentia que minha vida poderia ter novas oportunidades, novas histórias. A relação com ele não foi rápida, não foi um amor avassalador, mas uma amizade sincera. Com o tempo, ele me mostrou que a confiança pode ser reconstruída, mesmo quando tudo parece perdido. Ele não me pressionou, não tentou nada, apenas foi uma presença tranquila na minha vida. E isso, para mim, era um bálsamo, porque, depois de tanto sofrimento, de tanta dor, finalmente alguém estava ali, disposto a me ajudar sem segundas intenções. Ele me deu a chance de ser eu mesma, sem medos, sem receios. Com o tempo, o homem que começou a ajudar na horta e a conversar comigo se chamava Joaquim. Ele era um homem simples, mas com uma bondade que eu nunca tinha conhecido antes. Ele tinha uma calma que me fazia sentir segura, algo que eu nunca soubera sentir depois de tudo o que passei. Ele não queria nada de mim, nem atenção, nem nada. Ele apenas queria me ajudar. E aquilo, para mim, era um grande presente. Aos poucos, a amizade entre nós foi se fortalecendo, e eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava começando a me abrir novamente para o mundo. Mas, como a vida sempre tem seus altos e baixos, logo recebi uma notícia que me fez voltar à realidade. Foi uma manhã qualquer quando Dona Maria chegou na porta da minha casa com um olhar preocupado. Celeste, você não vai acreditar. Sua mãe passou mal, ela está muito mal. Parece que teve um infarto e estão levando ela para o hospital. O médico disse que é grave. Você precisa ir lá, menina. Na hora, meu corpo gelou. Eu sabia que tinha vivido muito tempo longe da minha mãe e que as coisas entre nós não estavam bem. Mas mesmo assim, eu sabia que ela ainda era minha mãe. Uma dor estranha, uma mistura de raiva e preocupação tomou conta de mim. Eu não sabia se estava preparada para vê-la depois de tudo o que ela fez, mas ao mesmo tempo sabia que não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Com o coração apertado, peguei minha bolsa, dei um último olhar para Joaquim e fui até o hospital. No caminho, não conseguia parar de pensar nas palavras dela, nas justificativas que ela me dera. Eu fiz aquilo por você, Celeste, ela disse. Mas como alguém pode fazer algo tão cruel por você? Eu não sabia o que esperar dela, nem o que sentir. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava estar lá, mesmo que fosse só para ver com meus próprios olhos o que aconteceria. Cheguei ao hospital e, ao entrar na sala de espera, vi minha mãe deitada na cama, fraca, com tubos e aparelhos ao seu redor. O medo de perder ela me pegou e me vi mais vulnerável do que eu gostaria de admitir. Mesmo com toda a dor que ela me causou, havia algo dentro de mim que não conseguia apagar o fato de que ela foi a mulher que me gerou. E o amor de mãe, por mais difícil que fosse, ainda se fazia presente. Não sei explicar, mas foi um desses momentos em que você sente o coração dividido entre o ódio e o amor, e ambos coexistem, de alguma forma. Eu me sentei ao lado da cama dela, olhando o rosto cansado e envelhecido. Ela abriu os olhos e me viu. Quando nossa visão se encontrou, ela me chamou com uma voz fraca. Celeste, minha filha, me perdoa, por favor. Eu sei que te fiz muito mal, mas você é a única coisa que tenho. Eu nunca quis te ver sofrendo. Eu fiz tudo errado, mas... Me perdoa, filha, me perdoa. Eu respirei fundo, sem saber o que dizer. Lágrimas vieram aos meus olhos, mas não eram lágrimas de perdão. Eram lágrimas de raiva, de saudade e de uma dor que eu não conseguia entender. Eu só consegui olhar para ela em silêncio, sem palavras. Aquelas palavras de arrependimento não eram suficientes para apagar tudo o que ela havia feito, para apagar a traição que ainda queimava em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que naquele momento eu não podia agir com raiva. Eu tinha que ser forte,
por mim e por ela. E foi ali, sentada ao lado da cama dela, que eu percebi que talvez o perdão não fosse necessário para a minha cura. Talvez eu não precisasse esquecer o que ela fez, mas eu poderia seguir em frente sem deixar que isso dominasse minha vida. Eu precisava me libertar daquilo. E aquele momento, com ela fraca e pedindo perdão, me deu algo que eu não esperava. A certeza de que a minha vida não deveria ser definida por aquilo. Eu fiquei ali, ao lado da cama dela, por mais tempo do que eu imaginava. Mesmo com toda a dor e raiva que eu carregava dentro de mim, havia algo em meu coração que não me deixava abandonar aquela mulher. Ela estava ali, frágil, vulnerável. E por mais que tivesse me ferido, ela era a minha mãe. Mesmo com tudo o que ela fez, a verdade é que eu não queria perder ela. O perdão ainda parecia distante, mas o amor, aquele amor de mãe, eu sabia que ele ainda existia, mesmo que tivesse se misturado com muito sofrimento. As horas passavam e eu me sentava ao lado dela, sempre atenta ao seu estado. De vez em quando, ela abria os olhos e eu tentava conversar com ela, mesmo que as palavras saíssem tristes. Eu não podia simplesmente virar as costas, não podia deixá-la sozinha naquela cama, sem saber se ela se recuperaria. Eu não sabia como poderia lidar com o que ela fez, mas naquele momento eu sabia que o que ela precisava era de cuidado, e era isso que eu poderia oferecer. Eu não falava muito, mas fazia o necessário. Pegava água, ajudava a trocar os lençóis, limpava seu rosto quando suava. Ela me olhava com um olhar cansado, mas também com um pouco de arrependimento. Às vezes, ela tentava falar, mas a voz dela era fraca demais. Então, em silêncio, eu a observava, com o coração apertado. O tempo foi passando e ela começou a melhorar aos poucos. O médico dizia que ela estava se recuperando bem, mas que ainda precisava de repouso. Eu fiquei ali, dia após dia, cuidando dela como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Não sei bem por que fiz isso, se foi por amor, ou se foi por um desejo de, quem sabe, resgatar algo do que tínhamos perdido. O que eu sabia era que eu não poderia simplesmente ser indiferente à dor dela, mesmo depois de tudo o que ela fez comigo. A cada dia que ela ficava um pouco mais forte, eu sentia uma mistura de sentimentos. Por um lado, a raiva ainda estava lá, mas por outro, algo me dizia que a vida não se resumia ao que passou, que o que importava agora era o presente. Eu tinha uma escolha. Podia continuar vivendo na dor, ou poderia ao menos tentar aceitar o que havia acontecido e seguir em frente. Eu não sabia o que o futuro reservava para mim, mas sabia que, enquanto estivesse com ela, eu faria o melhor que pudesse. Eu não sabia se isso seria o perdão, mas sabia que era o que eu tinha para dar naquele momento. E isso, para mim, já era suficiente. Os dias se passaram e minha mãe foi melhorando, ainda que devagar. Ela me olhava com olhos cheios de arrependimento e, de vez em quando, tentava se desculpar novamente. Mas eu não sabia como reagir. Eu não queria falar sobre o passado, sobre o que ela fez, e também não queria dar falsas esperanças de que tudo estava bem entre nós. Eu só queria que ela se recuperasse e, quem sabe, que ela entendesse que, por mais difícil que fosse, eu não podia apagar o que aconteceu. Uma tarde, enquanto eu a ajudava a tomar um pouco de sopa, ela me disse com a voz ainda fraca: "Eu sei que te magoei, minha filha. Sei que fiz coisas que não têm perdão, mas nunca te odiei. Nunca quis te ver sofrendo. Foi o desespero que me fez fazer o que fiz. Eu sabia que o que fiz era errado, mas eu estava perdida." Eu olhei para ela, sem saber o que responder. Eu não estava pronta para falar sobre tudo aquilo. Minha cabeça estava um turbilhão. Eu não sabia se naquele momento eu queria perdoá-la ou se apenas estava cumprindo uma obrigação. O que eu sabia é que a raiva ainda queimava dentro de mim, mas ao mesmo tempo, um pedaço de mim ainda queria acreditar que havia algo de bom nela. Eu passei mais alguns dias ao lado dela, cuidando e ajudando. Algumas noites, eu ficava acordada, observando o teto, tentando entender o que aquilo significava para mim. Não queria apenas ficar presa ao passado, mas ao mesmo tempo eu não sabia como olhar para o futuro. Eu não podia esquecer o que ela fez,
mas também sabia que o tempo não podia parar. Um dia, depois de muitos dias sem falar muito, minha mãe me pediu algo que eu nunca imaginaria. Celeste, se você puder, me leve até a igreja. Eu preciso falar com Deus. Preciso pedir perdão por tudo o que fiz. E se puder, preciso da sua ajuda para encontrar a paz. Foi ali, naquele pedido simples, que algo dentro de mim se mexeu. Eu não sabia se o que ela estava pedindo era possível, mas algo dentro de mim dizia que talvez fosse o momento de dar o próximo passo. Não para perdoá-la completamente, mas para, ao menos, tentar encontrar uma paz dentro de mim. E assim, num domingo de manhã, peguei minha mãe, coloquei-a no carro e fomos até a igreja. Eu nunca pensei que aquele momento fosse tão importante para mim. Talvez fosse o momento de recomeçar, talvez fosse o momento de deixar o passado para trás. Não sei se foi um perdão, mas naquela igreja, ao lado da minha mãe, foi quando finalmente consegui começar a entender que para seguir em frente eu precisava cuidar do meu próprio coração. Após aquele dia na igreja, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi uma mudança repentina, mas eu senti um alívio, como se, aos poucos, um peso estivesse sendo tirado das minhas costas. Não era exatamente perdão, não ainda, mas era como se eu começasse a me libertar do ódio e da mágoa que eu carregava. Eu sabia que, para seguir em frente, eu não poderia viver com esse peso para sempre. Eu sabia que, apesar de tudo o que aconteceu, meus pais eram meus pais. Eles cometeram um erro, e embora isso tenha me causado muita dor, eu não podia carregar essa dor pela vida toda. Não queria que meu coração ficasse em pedaços para sempre. Então, eu tomei uma decisão. Foi num final de tarde, quando a luz do sol começava a desaparecer e o céu estava tingido de cores suaves, que eu decidi procurar meus pais. Eu precisava falar com eles, precisava olhar nos olhos deles e dizer tudo o que estava em meu coração. Não seria fácil, mas eu sabia que tinha que fazer isso, por mim mesma. Cheguei na casa deles e, ao entrar, fui recebida com um silêncio pesado. Minha mãe, ainda fraca, estava sentada na cadeira de balanço e meu pai estava em pé, olhando para o chão, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu respirei fundo e, com a voz firme, disse: "Eu passei muitos anos com raiva de vocês e a dor foi profunda. Eu não sei se algum de vocês entende, mas me magoou muito. Eu vivi com essa dor por tempo demais, mas eu não quero viver mais assim. Não quero carregar essa raiva até o fim dos meus dias. Não quero morrer com esse peso no coração." Minha mãe olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e meu pai se aproximou, com a cabeça baixa, como se ele soubesse que aquele era o momento de enfrentar a verdade. Eu continuei. "Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer tudo o que aconteceu, mas estou disposta a tentar encontrar um caminho, para mim e para vocês. Eu estou tentando perdoar, mas isso não significa que eu tenha esquecido. Eu só não quero viver com esse ódio em mim. Eu não quero ser prisioneira do passado." Minha mãe me olhou com um olhar terno e com a voz trêmula disse: "Eu entendo, Celeste. Eu sei que fizemos coisas que não podem ser corrigidas. Eu só queria que você soubesse que sempre foi por amor, por querer o melhor para você, mas eu errei. E sinto muito, minha filha." Meu pai, que estava quieto até aquele momento, finalmente levantou a cabeça e me olhou nos olhos. "Eu sei que nunca vou poder consertar o que fiz, mas se você puder, me perdoe. Eu fui fraco e não pensei nas consequências. Eu só peço que você tenha paz, e se isso significa perdoar, então eu aceito o que você sentir." Eu olhei para os dois e, pela primeira vez, senti um pouco de alívio. Eu não estava me livrando de tudo o que aconteceu, mas estava começando a me libertar do peso que eu carregava. A dor nunca desapareceria completamente, mas eu já não queria mais que ela controlasse minha vida. Eu respirei fundo e, com a voz suave, disse: Eu perdoo vocês. Eu não quero mais viver com esse peso. Só espero que vocês, um dia, possam entender a dor que causaram. Mas hoje, eu escolho seguir em frente. Eu escolho ter paz, e isso começa agora. E eu espero que isso ajude todos nós.
E naquele momento, eu senti que algo dentro de mim começou a se curar. Não foi fácil, não foi simples, mas foi o que eu precisava para seguir em frente. Eu sabia que o caminho não seria perfeito, mas ao menos estava mais leve. Eu saí de lá sabendo que tinha tomado a decisão certa, não apenas para mim, mas também para minha própria paz de espírito. Eu não queria mais viver com raiva, eu não queria mais deixar o passado ditar o meu futuro. A vida era curta demais, e eu tinha mais amor para dar, mais vida para viver. E eu estava pronta para começar. Bom, meus queridos, essa foi minha história. Sei que não é fácil, e sei que muitos podem ter passado por algo parecido, ou até mais difícil. Mas o importante é que a gente aprende que, ao perdoar, a gente se liberta. Não é fácil, mas é necessário. Eu, pelo menos, consegui encontrar um pouco de paz. Agora, se você gostou dessa história e quer ouvir mais, não se esqueça de dar aquele like aqui embaixo e, claro, se inscreva no canal para receber mais histórias como a minha. Isso ajuda muito e me deixa feliz em saber que vocês estão por aqui, ouvindo e aprendendo comigo. Eu também adoraria saber o que você achou da história. Você já passou por algo assim? Como lidaria com essa dor? Deixe seu comentário. Vou adorar saber de onde você está assistindo e o que achou da história. Vamos conversar nos comentários, porque a gente sempre aprende um com o outro. E lembre-se, a vida é feita de superações e sempre há um novo amanhã para recomeçar. Até a próxima!